Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Laura e sejam bem-vindos ao Pensar ao Ler. Hoje nós vamos conversar sobre um diário do ano da peste do Daniel Defoe. Quem acompanha o canal sabe que eu sou apaixonada pelo Daniel Defoe, que ele é um dos meus escritores preferidos, que Robinson Crusoe e Moll Flanders são livros especiais demais pra mim. Tudo que ele constrói é algo muito incrível e vamos conversar então sobre essa obra, que foi uma das primeiras do seu gênero, que é o de novela-reportagem. Aqui nós temos um protagonista, ele é um narrador que está ali vivendo tudo aquilo e recordando, guardando todas aquelas informações para o futuro, para que pessoas leiam no futuro e aquilo seja importante de alguma forma. Ele vive na Londres nos anos de 1664 e 1665, durante a epidemia de peste bubônica ou peste negra, como é mais conhecida. E esse narrador junta todas as informações possíveis, tanto de cadernos de óbitos, que aqui eram separados por paróquias. Você tem cada local, cada região, cada povoado sendo uma paróquia. Então cada paróquia fazia sua contagem dos mortos e ele repassa tudo isso aqui através de listas, assim como na Síria, que era fechada, murada, no caso. A gente tem inclusive um mapa aqui, mas ele é da era Tudors, é do ano de 1560, para que a gente consiga ter uma noção assim do que era essa região. Ela era então murada e tinha as paróquias eram ao redor da City, como é a cidade mesmo, murada. A gente tem então esse rio que cortava. Ele vai contar como a peste atingiu todo mundo, como foi uma devastação realmente. E a peste chegou em Londres através da Holanda, de um carregamento que foi recebido. E o que aconteceu, que foi algo que realmente foi muito prejudicial para todo mundo, para toda a população, foi o fato de que eles esconderam. Esse carregamento estava ali, contaminou pessoas, pessoas morreram. Ele diz que não se tem certeza do que realmente aconteceu, mas durante numa lacuna de um mês, 2 meses, ninguém apareceu como óbito sendo da peste, porque ela começou a afetar mesmo a população depois de 1 mês, 2 meses, que os óbitos começaram a aparecer nas paróquias. E isso foi algo bem esparso. Uma pessoa morreu de peste, aí depois levou um tempo até que outra pessoa morresse de peste. Mas ele acha que esses boletins eram confiscados, eram trocados. Esses óbitos eles davam como se fosse de outra doença e não de peste, para não assustar a população, para que as pessoas não saíssem mesmo em debandada de Londres. A gente não pode falar de um tempo que a gente não viveu, assim, eu pelo menos, mas isso acontece até hoje, de você camuflar alguma coisa, o governo fazer isso principalmente para não assustar a população, para que ninguém fique desesperado e cometa loucuras. Mas foi o que aconteceu aqui. No caso, ela foi uma doença que foi escondida durante um tempo. Quando se viu, uma paróquia inteira já estava tomada pela peste e foi afetando outras, porque as pessoas começaram, enfim, a passar a se contaminar. É uma doença extremamente contagiosa, que você podia pegar falando com uma pessoa, enfim, o toque nem se fala. E esse contágio, ele tinha dois reflexos nítidos nas pessoas que ele contaminava. Ou você ficava na hora doente, assim, logo em seguida você já começava a ter essas, como eles falam, de bulbos que saem no corpo, essas feridas que inchavam. Você logo sabia que estava com a peste. Mas o segundo contágio, que era o pior de todos, porque ele ia afetar muitas e muitas outras pessoas, era o que acontecia internamente. A pessoa estava com a peste, mas ela não sabia disso, porque ela não tinha nenhuma característica física visível. E essas pessoas eram as que mais morriam, assim, não tinha uma chance de se curar, porque a pessoa que aparecia, se aquelas bolhas pretas estourassem, a pessoa podia vir a melhorar, mas se fosse interna, esquece, você com certeza ia morrer. E essa forma silenciosa, obviamente, foi o que levou o contágio para toda Londres, porque as pessoas continuaram convivendo, elas se diziam sadias, porque elas realmente não sentiam nada, mas elas estavam contaminando outras pessoas. Esse primeiro contágio, que no caso é aquele visível, que a pessoa consegue enxergar que está doente, era o mais horripilante de todos. Era o mais difícil de todos. Se essas feridas
explodissem. Era uma dor insuportável, era uma agonia. E isso, as pessoas realmente entravam em desespero. Muitas pessoas enlouqueceram por causa dessa dor, se suicidaram. Teve diversos casos de suicídio, tanto por você ter essa dor, por você não conseguir realmente lidar com isso e ser horrível, tanto quanto você não querer contaminar a sua família. Isso aconteceu muito, por mais que também o Defoe fale que esses dados, esses números não são muito expostos assim, você não tem um acesso a eles, mas se sabia que isso acontecia. E eu achei interessante a forma como ele construiu. A gente sabe que um livro que tem só a reportagem, ele vai trazer só o que é comprovado, que você realmente tem acesso a essa informação 100%, mas aqui não. O Defoe, ele faz todo um conto popular, o que as pessoas passavam de boca em boca, o que pode ser mais verídico ou não, ele sempre deixa isso pra gente, que essa informação eu acho que pode ser verídica, essa informação eu acho que não pode ser verídica. Então ele sempre vai jogando isso no texto, construindo essa narrativa. E algo que precisa ficar assim bem claro para todo mundo que vai ler essa obra é que o Daniel Defoe era muito religioso. Ele vivia assim os seus conflitos com a religião, principalmente com a anglicana, mas ele é muito religioso. Então aqui tem diversas passagens que ele vai falar do sentimento de Deus, que no caso esse protagonista foi poupado. A essa grande peste que aconteceu em Londres era um castigo, era porque as pessoas pecavam, então elas estavam sendo castigadas por Deus. Isso ele fala em diversas passagens, então você tem que deixar passar. Se você é como eu, assim, que não acredita nessas coisas, releva, não deixa com que isso interfira na leitura, porque ela é extremamente interessante, riquíssima. E nessa questão também de religião, ele vai trazer os curandeiros, os feiticeiros, as bruxas, enfim, pessoas que estavam ali naquele ambiente tentando achar uma cura para essa peste e vendiam de tudo, que ele fala que podia fazer um livro à parte de todas essas charlatanices que apareceram nesse tempo. A forma como os médicos, os cirurgiões, eles não tinham uma cura. Naquela época não existia o microscópio, você não tinha como identificar algo que estava sendo contaminado internamente. Muitas suposições de você soprar na cara de uma galinha, se a galinha morresse na hora que você estava com a peste. Então tem diversas coisas assim, mas nada científico. Você não conseguiria saber se a pessoa estava doente ou não. E, inclusive, uma das medidas do governo foi fechar as casas das pessoas contaminadas. Só que como você vai colocar uma pessoa aparentemente sadia em quarentena, enfim, se você não sabia que ela estava assim? Ou muitas vezes eles trancavam uma casa inteira e apenas uma pessoa estava com a peste. Então essa uma pessoa passava a peste para toda a família, porque fecharam a casa. Era um decreto, tem aqui, ele explica minuciosamente como foi o fechamento dessas casas. O governo colocava um vigia na sua porta, tinha também os médicos, as enfermeiras que iam nessas localidades, e o que ele também critica muito que havia apenas 2 hospitais de pestilentos que não atendiam todas essas pessoas. Se essas pessoas fossem retiradas e levadas para esses hospitais, com certeza muito menos pessoas haveriam morrido. Mas como elas ficavam em casa, não havia o que fazer realmente. Você ia contaminar outras pessoas. Fala também das fugas, que muitas pessoas machucavam, matavam esses vigias que ficavam nas suas portas. A gente também tinha o trabalho de ir lá contabilizar, ver se estava tudo certo, alguém para fiscalizar mesmo essa pessoa que estava lá cuidando e também a família. Era uma organização que foi feita para que as pessoas não contaminassem outras, mas como o Daniel Defoe também fala que isso não foi uma medida legal, porque ao ficar dentro de casa você começa a ficar desesperado. Elas não queriam ficar trancadas, por mais que elas soubessem que a peste estava ali com elas, e muitas vezes porque elas estavam sadias e iam acabar morrendo e sendo contaminadas. É muito complicado. E outras medidas, enfim, que ele vai citando ao longo do livro, é que eles sempre recolhiam os seus mortos à noite. Então, muitas pessoas de fora achavam que não havia um número suficiente de vivos para enterrar os seus mortos, mas o Defoe defende isso. Também pode ser uma coisa um tanto quanto patriótica dele falar assim dessa maneira, é que não tinha mortos nas ruas. E ele descreve uma dessas cenas, é extremamente forte, o que acontece dessas valas que eles abriam e jogavam os corpos, e ele também diz que isso fez com que não se pudesse contar quantos mortos realmente tiveram nessa peste, porque eles eram jogados ali só
joga o corpo e vai embora, não tem o que fazer, é muita gente morrendo. Inclusive, eu vou falar alguns números pra vocês. Aqui tem 4.000 mortos por semana. Outro dado que ele fala mais geral são 100.000 mortos, mas todos esses dados são o que tem nos cadernos. Ele sempre coloca os relatórios dos mortos, que eram das paróquias de cada semana, enfim, de cada período, porque é em setembro de 64 que começa, depois todo o ano de 65. Ele fala que não era algo que você podia saber que era 100%. Aquele número era 3 vezes maior, 4 vezes maior, às vezes muito mais do que isso, porque não se escrevia, não se contabilizava. Imagina, numa paróquia, todas as pessoas com peste, alguns padres que ficaram, isso eu já vou falar que as pessoas fugiram, e você ter todo esse contato de escrever todas as pessoas e morrem muitos, centenas, milhares, imagina 4.000 por semana. Esse número no fim de 65 chegou a 20.000 por semana. Então como é que você vai contabilizar tudo isso? E tanto que ele falou que podia ser 3, 4 vezes maior este número. No começo da peste, quando algumas pessoas ficaram sabendo, muitas pessoas foram para o interior, saíram do país, deram um jeito de fugir. Mas, obviamente, os pobres, pessoas mais humildes, não tinham condições. Ele faz uma lista das principais pessoas que foram afetadas. Quem começou a ser afetado? Ele tem uma parte que ele fala dos mendigos e das pessoas que receberam auxílio. Era que muito dinheiro veio de fora, muito dinheiro veio realmente para ajudar essas pessoas, mas eu não sei o quanto essa avaliação do Defoe é tendenciosa ou se realmente isso aconteceu, porque ele elogia muito o governo e isso eu fiquei um pouco intrigada, se realmente o governo ajudou tanto assim as pessoas ou se foi algo que o Defoe, sendo tão patriota como ele é, não colocou isso só pra não manchar a imagem de Londres, assim. E ele fala que o governo ficou na cidade, o prefeito ficou na cidade e outros que eram os seus ajudantes ficaram na cidade, correndo risco de ser contaminados, não foram embora. A corte foi. A corte foi uma das primeiras a sair da cidade, mas eles ficaram para ajudar o povo e eles não deixavam faltar comida para os pobres, não deixavam realmente com que eles passassem necessidades. Mas eu fico uma observação para vocês, eu não sei o quanto é tendenciosa essa imagem do Defoe. E nas pessoas que fugiram, como eu falei, a corte fugiu e pessoas do dinheiro fugiram, então ficaram na cidade ainda muitas pessoas. Ele diz que ficou realmente muitas pessoas, não se desesperaram, principalmente na cidade, que foi um lugar menos atingido, tanto talvez pelos cuidados do governo em não fazer a peste chegar até ali, mas chegou, enfim, chegou em todos os lugares. Mas alguns lugares foram mais atingidos do que outros. E a peste foi se espalhando gradativamente. Quando o leste foi atingido, o oeste já estava bem melhor. Então ela foi se espalhando gradativamente e foi saindo desses lugares onde ela estava anteriormente. E isso obviamente poupou muita gente, porque se ela atingisse como ela atingiu no final de setembro de 65, a população teria sido dizimada. E no final de 65 foi o clímax. Pessoas morriam 4.000 por noite, não era nem por semana mais, era por noite, ou às vezes 20.000 por noite, que no caso são os dados que não são contabilizados, que o Defoe acha que foi muito mais do que isso. Eu não sei como isso acontece, um dia quando eu estiver em medicina eu vou saber. A doença teve o seu clímax e depois do clímax ela começou a arrefecer, assim, ela começou a diminuir. Muita gente morreu em todos os lugares, ela começou a diminuir. Algo que precisa, assim, que eu preciso dizer também, que não necessariamente um ponto negativo, mas o Defoe reforça muito as suas ideias. É um livro que você vai ver uma informação repetidas vezes, o livro não é cansativo, você não cansa lendo, inclusive eu queria às vezes parar um pouco, porque eu tava muito assim, ó, de informações, de muita informação mesmo. Então eu parava porque era muita informação, mas é um livro muito fluido, ele flui, você vai lendo. Mas ele se repete bastante, é isso que eu preciso dizer, ele se repete bastante em diversos pontos de vista. Eles mandaram matar todos os gatos e cachorros. Quando eu li isso eu fiquei assim... E a doença veio, obviamente os cachorros e os gatos iam ser ainda um contágio a mais, porque a doença vinha dos ratos, e a gente sabe o contato que esses animais têm com gatos, enfim, cachorros. Cachorros não tantos, mas com gatos. É triste, assim, você ler que mataram todos os gatos e cachorros.
E ele vai falar também aqui, ele vai só dar algumas pinceladas sobre o incêndio de 1666 que aconteceu em Londres, que devastou, destruiu a cidade, o que não destruiu com a peste, depois destruiu com o incêndio. Ela veio realmente pra limpar a cidade, enfim, de tudo que pudesse ter de peste. Mas ele não fala muito sobre isso, até porque o livro vai até 65 e o incêndio aconteceu em 66. O Defoe viveu tudo isso indiretamente. Talvez ele tenha lembranças da infância dele, por isso ele quis também contar essa história para que outras pessoas soubessem o que fazer e não viver tudo isso. Ele deve ter imagens horríveis de quando era criança. Eu não sei se ele viveu tudo isso ou não. Inclusive aqui atrás tem uma parte que o Gabriel Garcia Marques falou o seguinte: durante muitos anos pensei que Defoe havia escrito sobre a peste em Londres conforme observara. Depois descobri que o livro era um romance, porque Defoe tinha menos de 6 anos quando houve a peste em Londres. E o Gabriel Garcia Marques fala que é um dos seus livros preferidos. E ele é um jornalista que faz o que está dizendo parecer pura fantasia. E bem que a gente gostaria que este livro fosse uma fantasia. E bom, pessoal, eu amei este livro, tanto pela parte histórica quanto pela parte de medicina, que eu sempre sou muito fascinada por tudo que envolva o que a gente já teve de descobertas científicas, do que era antigamente, aqui num período tão conturbado no século XVII, que você não tinha tudo que a gente tem hoje de informação, de microscópios, que se tivesse faria toda a diferença. E é bem complicado você ler a impotência dos cirurgiões, dos médicos. Aqui cirurgiões tinham um papel bem grande na sociedade como médicos. E você não poder fazer nada, você se vê de mãos atadas. E ele fala que admira muito mesmo esses médicos por terem ficado, tanto por... Muitos fugiram, obviamente. Muita gente ficou, tanto da igreja quanto pessoas que poderiam ajudar de alguma forma não ficaram. Ele critica, mas ao mesmo tempo não critica, porque na hora de você decidir se vai morrer ou não, não é todo mundo que tem essa coragem de ficar pra morrer, como foram o caso de muitos. E ele também fala das enfermeiras, que eram muito corajosas de ir até esses pacientes, de tratá-los. Existiam muitas enfermeiras, assim como os médicos que iam acompanhar o paciente. Eram só médicos homens que existiam, cirurgiões homens. A medicina não existia para as mulheres nesse sentido, só como enfermeiras. Recomendo infinitamente, como eu falei. Se vocês tiverem oportunidade de ler esse livro, é um livro riquíssimo, riquíssimo, que te dá muitas informações e você precisa realmente parar. Eu escrevi bastante ao longo da leitura, porque você tem que absorver, não só ler assim. Claro, você pode ler por entretenimento, só porque você gosta desse período, que você quer saber um pouquinho mais, mas eu já escrevi mais para conseguir absorver realmente o que estava aqui. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei aqui embaixo. Não deixem de se inscrever no Pensar ao Ler para receber os novos vídeos. Me contem se vocês já leram este livro, se vocês conhecem a obra do Daniel Defoe. Um beijo e até a próxima. Tchau!